paz do Senhor, eu me chamo Aline e eu quero deixar uma palavra de Deus aqui para nós refletirmos a respeito, meditarmos sobre ela e fazermos realmente a vontade de Deus, a vontade de Jesus Cristo, para que agradamos a Ele e venhamos realmente ter condutas que agradam ao nosso Deus. Vamos ler essa palavra santa e abençoada do Senhor. A primeira epístola de João, do capítulo 4, versículo 1 ao 21. Vamos ver o que o Senhor nos diz. Amados, não creiais em todo o espírito, mas provai se os espíritos são de Deus, porque já muitos falsos profetas se têm levantado no mundo. Nisto conhecereis o Espírito de Deus. Todo espírito que confessa que Jesus Cristo veio em carne é de Deus. E todo espírito que não confessa que Jesus Cristo veio em carne não é de Deus. Mas este é o espírito do anticristo, do qual já ouvistes que há de vir. E eis que já está no mundo. Filhinhos, sois de Deus, e já os tendes vencido, porque maior é o que está em vós do que o que está no mundo. Do mundo são, por isso falam do mundo e o mundo os ouve. Nós somos de Deus, aquele que conhece a Deus ouve-nos. Aquele que não é de Deus não nos ouve. Nisto conhecemos nós o espírito da verdade e o espírito do erro. Amados, amemo-nos uns aos outros, porque o amor é de Deus, e qualquer que ama é nascido de Deus e conhece a Deus. Aquele que não ama não conhece a Deus, porque Deus é amor. Nisto se manifesta o amor de Deus para conosco, que Deus enviou seu Filho unigênito ao mundo para que por ele vivamos. Nisto está o amor. Não em que nós tenhamos amado a Deus, mas em que Ele nos amou a nós e enviou seu Filho para propiciação pelos nossos pecados. Amados, Deus assim nos amou, também nós devemos amar uns aos outros. Ninguém jamais viu a Deus. Se nos amamos uns aos outros, Deus está em nós e nós é perfeito a seu amor. Nisto conhecemos que estamos nele e ele em nós, pois que nos deu o seu Espírito. E vimos e testificamos que o Pai enviou seu Filho para Salvador do mundo. Qualquer que confessar que Jesus é o Filho de Deus, Deus está nele e ele em Deus. E nós conhecemos e cremos no amor que Deus nos tem. Deus é amor, quem está em amor está em Deus e Deus nele. Nisto é perfeito o amor para conosco, para que no dia do juízo tenhamos confiança, porque, qual Ele é, somos nós também neste mundo. No amor não há temor, antes o perfeito amor lança fora o temor, porque o temor traz consigo o tormento, e o que teme não é perfeito em amor. Nós vos amamos a Ele, porque Ele nos amou primeiro. Se alguém diz, eu amo a Deus e aborrece a seu irmão, é mentiroso. Pois quem não ama seu irmão, ao qual viu, como pode amar a Deus a quem não viu? E dele temos este mandamento, que quem ama a Deus, ame também seu irmão. Deus seja louvado. Que palavra santa, cheia do Espírito Santo, onde o Senhor nos diz que o maior mandamento é o amor ao próximo. E a fé em Jesus Cristo, principalmente a obediência e seguir os seus exemplos e ensinamentos, nos edificam, nos transformam e agrada a Deus. Eu vou para outra passagem na Bíblia que fala muito acerca disso. Vamos dar continuidade agora em João, em uma passagem, e refletirmos até sobre esse capítulo também. O capítulo de João,
no livro de João, né, no capítulo 4, versículo 6 ao 14. Estava ali a fonte de Jacó, Jesus, pois, cansado do caminho, assentou-se assim junto da fonte. Era isto quase a hora sexta. Veio uma mulher de Samaria tirar água. Disse-lhe Jesus a essa mulher: dá-me de beber. Porque os seus discípulos tinham ido à cidade comprar comida. Disse-lhe, pois, a mulher samaritana: como sendo tu judeus, me pede de beber a mim, que sou uma mulher samaritana? Porque os judeus não se comunicam com os samaritanos. Jesus respondeu e disse-lhe: se tu conheceras o dom de Deus e quem é o que te diz, dá-me de beber, tu lhe pedirias a ele e te daria a água viva. Disse-lhe a mulher: Senhor, tu não tens com que atirar e o poço é fundo. Onde, pois, tens a água viva? És tu maior do que o nosso pai Jacó, que nos deu o poço, bebendo ele próprio dele, os seus filhos e o seu gado? Jesus respondeu e disse: qualquer que beber desta água tornará a ter sede. Mas aquele que beber da água que eu lhe der nunca terá sede, porque a água que eu lhe der se fará nele uma fonte de água que salte para a vida eterna. Agora aqui, prosseguindo, ele diz do versículo 16 ao 19: disse-lhe Jesus: vai, chama o teu marido e vem cá. A mulher respondeu e disse: não tenho marido. Disse-lhe Jesus: disseste bem, não tenho marido, porque tiveste 5 maridos, e o que agora tens não é teu marido. Isto disseste com verdade. Disse-lhe a mulher: Senhor, vejo que és profeta. Agora vamos aqui dar continuidade. Depois reflitam nesse capítulo inteiro, que ele é bem esclarecedor e dá para refletirmos sobre bastante coisa. No versículo 39. E muitos dos samaritanos daquela cidade creram nele pela palavra da mulher que testificou: disse-me tudo quanto tenho feito. Indo, pois, ter com ele os samaritanos, rogaram-lhe que ficasse com eles. Então ficou ali 2 dias. E muitos mais creram nele por causa da sua palavra. E diziam à mulher: já não é pelo teu dito que nós cremos, porque nós mesmos temos ouvido e sabemos que este é verdadeiramente o Cristo, o Salvador do mundo. Aleluia, que palavra esclarecedora para nós. Aqui, nessa passagem, Jesus ele exerce bem seus mandamentos, porque naquela época o povo de Samaria, eles eram mal vistos e não agradavam a Deus, pois eles realizavam práticas pagãs. Eles serviam a Deus, eles tinham um altar ao Deus vivo, ao Deus que nós cremos. Porém, o que mais irava a Deus era a questão que eles tinham outros altares também. Eles serviam a outros deuses pagãos, tipo Baal, Baalim, Mamon e tantos outros daquela época. Às vezes pode ser que, mesmo que você esteja servindo a Deus, você ainda possa estar como o povo de Samaria. Ainda pode ser que você tenha altares em seu coração. De ídolos, tipo o orgulho, a vaidade, a inveja, o ódio. Às vezes você se coloca acima das pessoas, se julga melhor do que os outros, mais santo, porque você serve a Deus. E às vezes você quer limitar o trabalho de Deus, porque Deus
perdoa os nossos limites, mas Ele não se agrada que nós limitamos Ele, o trabalho dele. Só Ele conhece as almas e os corações de todos nós. E Jesus chegou perto daquela samaritana que todos consideravam imunda. E Jesus pediu para ela essa água que Jesus pediu para ela foi para que ela deixasse as práticas pagãs e o pecado, porque ela era dependente de homens, pois ela já havia tido 5 maridos e estava com um que não era dela. Provavelmente esse homem ele era o amante dela. E o fato do pecado dela, o fato dela ter desagradado a Deus com suas práticas, isso não muda Deus e nem Jesus. Isso não afeta Jesus. Mas Jesus, que é água viva, que é santo, afetou a samaritana. Ele entrou nela, mudou ela, e disso vieram mais samaritanos ao encontro de Jesus para beber dessa água viva, para conhecer esse Deus e se converter ao Senhor verdadeiramente. Agora eu vou para outra passagem da Bíblia, que o Espírito Santo vai falar muito acerca disso para nós, que é em Ezequiel, no capítulo 14, do versículo 2 ao 11. Então veio a mim a palavra do Senhor dizendo: Filho do homem, estes homens levantaram os seus ídolos nos seus corações e o tropeço da sua maldade puseram diante da sua face. Devo eu de alguma maneira ser consultado por eles? Portanto, fala com eles e diz-lhes: assim diz o Senhor Jeová. Qualquer homem da casa de Israel que levantar os seus ídolos no seu coração e puser o tropeço da sua maldade diante da sua face, e vier ao profeta, eu, o Senhor, vindo ele, lhe responderei conforme a multidão dos seus ídolos, para que eu possa apanhar a casa de Israel no seu coração, porquanto todos se apartaram de mim, para seguirem os seus ídolos. Portanto, diz a casa de Israel: assim diz o Senhor, convertei-vos e abandonai os vossos ídolos, e desviai os vossos rostos de todas as vossas abominações. Porque qualquer homem da casa de Israel e dos estrangeiros que peregrinam em Israel, que se afastar de mim e levantar os seus ídolos no seu coração, e puser o tropeço da sua maldade diante do seu rosto, e vier ao profeta para me consultar por meio dele, eu, o Senhor, lhe responderei por mim mesmo, e porei o meu rosto contra o tal homem, e o assolarei para que sirva de sinal e provérbio. Então arrancá-lo-ei do meio do meu povo, e sabereis que eu sou o Senhor. E se o profeta for enganado e falar alguma coisa, eu, o Senhor, terei enganado esse profeta, e estenderei a minha mão contra ele, e destruí-lo-ei do meio do meu povo Israel. E levarão sobre si o castigo da sua iniquidade. O castigo do profeta será como o castigo de quem o consultar, para que a casa de Israel não se desvie mais de mim, nem mais se contaminem com todas as transgressões. Então eles serão o meu povo, e eu lhes serei o seu Deus, diz o Senhor. Aleluia. Que palavra poderosa. Deus está nos pedindo para destruirmos os possíveis ídolos dos nossos corações. Será que às vezes você já não deixou de servir a Deus, está servindo as doutrinas, está servindo, idolatrando o seu ministério, está cultuando esse altar de julgamento? Será que em vez de dar a água viva, levar a palavra de Deus a quem precisa, você está afastando as pessoas, porque talvez você esteja separando, se afastando, precisa de julgar mais santo que o próprio Jesus, mais santo que o próprio Espírito Santo? Será que você não só se molhou com essa água viva? Será que você apenas se molhou com Jesus? Será que você também, como ela, não está dependente de homens, às vezes
não na maneira dela, mas talvez pior, idolatrando o homem, idolatrando o seu pastor da sua igreja, o seu bispo, o nome da sua igreja, a determinação, as práticas, as doutrinas, e não está servindo realmente a Deus. Ou você é um pastor, um evangelista, ou algum líder de algum ministério, tem um ministério, está se apegando mais a isso do que a Deus, às vezes querendo ensinar o Espírito Santo de Deus a trabalhar. O fato de ser limitados não limita a Deus, mas podemos desagradar a Deus com isso, porque o verdadeiro batismo nas águas são todos os dias, nos enchermos de amor, de caridade, de se auto-renegar e amarmos nossos irmãos, por mais diferentes que eles possam ser de nós, por mais diferente que possam ser as práticas e os costumes deles. Ele nos pede, o Senhor, ide e levai a palavra a toda criatura. E o maior mandamento é: ame o seu próximo como a ti mesmo. E não julgue a ninguém. Deus não nos deu o direito de julgar a ninguém. Pede a Deus para Ele tirar esses ídolos do seu coração e para que você verdadeiramente venha servi-lo de maneira que o agrade, da maneira que Ele quer. Nós só agradamos a Deus colocando em prática os seus ensinamentos de amor, de mansidão, de perdão, de caridade, principalmente de amor ao próximo, amar sem ver a quem. Só agradamos a Deus seguindo seus exemplos, seguindo suas instruções diariamente. Amém? Que palavra maravilhosa que Deus nos deu para nós vigiarmos e orarmos e ser fiéis a seus exemplos e a seus ensinamentos e buscarmos todos os dias o nosso verdadeiro batismo nas águas santas, que é a palavra de Deus, que é a palavra de Jesus, que é o ensinamento dele para nós, para sermos cristãos, seguirmos os passos dele, sermos pequenos cristos aqui na terra. Amém? Que Deus abençoe muito você, sua vida, sua família, e o melhor para você hoje, sempre. Que Deus te abençoe muito. Fique com Deus. Tudo de bom para vocês.